Antes de começar essa história impactante, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos com relatos emocionantes, histórias esquecidas e narrativas que vão mexer com você. Agora, prepare-se para conhecer a verdade sobre a tropa negra que humilhou generais em campo e nunca mais foi citada nos registros. Vamos juntos nessa jornada. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar quando me ajoelhei sobre a terra encharcada de sangue e suor, sentindo o peso de séculos de silêncio prestes a se abater sobre nós. Eu, soldado da tropa negra, olhava ao redor e via meus irmãos e irmãs de armas, exaustos, feridos, mas de pé. O campo de batalha era um mosaico de corpos, bandeiras rasgadas e olhares atonitos de oficiais que jamais imaginariam que um grupo como o nosso, forjado na dor e na esperança, seria capaz de virar a maré de uma guerra. Naquele instante, eu sabia que havíamos feito história. O que eu não sabia era que, logo depois, seríamos apagados dela. Meu nome é Samuel, filho de escravizados, nascido em uma fazenda no interior do Brasil, onde a liberdade era um conceito distante, quase mitológico. Cresci ouvindo histórias sussurradas à noite, quando os senhores dormiam e as correntes afrouxavam. Histórias de quilombos, de fugas impossíveis, de homens e mulheres que ousaram sonhar com um mundo diferente. Meu pai, um homem de poucas palavras e muitos calos, me ensinou a nunca baixar a cabeça, mesmo quando o chicote cortava a pele. A dignidade, meu filho, ninguém pode tirar de você. Nem mesmo ferro quente, ele dizia, olhando para o horizonte como se enxergasse além das cercas. Quando a guerra chegou, trazendo consigo promessas de liberdade em troca de sangue, eu não hesitei. Não porque acreditasse nos generais ou nas suas palavras vazias, mas porque vi ali uma chance de lutar por algo maior. Não apenas por mim, mas por todos os que vieram antes e por aqueles que ainda viriam. A tropa negra nasceu desse desejo coletivo de existir, de ser reconhecida, de mostrar ao mundo que não éramos apenas números ou ferramentas, mas pessoas, soldados, guerreiros. Fomos reunidos às pressas, um grupo heterogêneo de homens e mulheres, muitos deles recém-libertos, outros fugidos, alguns até mesmo filhos de senhores que haviam renegado suas origens. O comando nos olhava com desconfiança, como se fossemos uma aposta arriscada, um último recurso. Mas entre nós, havia uma força silenciosa, uma irmandade que não precisava de palavras. Treinávamos sob o sol escaldante, com armas velhas e uniformes remendados, mas com uma disciplina que surpreendia até os mais céticos. Lembro-me do primeiro dia de treinamento. O capitão, um homem branco de bigode espesso e olhar duro, nos reuniu em círculo e disse: "Vocês são a última linha. Se falharem, não haverá mais nada entre o inimigo e nossas cidades. Não espero heroísmo, só obediência." Olhei para meus companheiros e vi nos olhos deles o mesmo brilho que sentia em mim. Não era medo, era determinação. Sabíamos que, para nós, não havia segunda chance. Ou vencíamos, ou voltávamos para as correntes, ou pior. Os dias se arrastaram em uma rotina exaustiva de marchas, tiros e gritos. A comida era escassa, as condições precárias, mas ninguém reclamava. Cada um de nós carregava uma história de dor, e isso nos unia mais do que qualquer juramento. Havia João, um gigante de voz suave que perderá a família em uma emboscada. Maria, que aprenderá a atirar escondida do pai, e agora era a melhor atiradora da tropa. E Zé Pequeno, que apesar do nome, era o mais destemido entre nós, sempre pronto para uma piada, mesmo nas horas mais sombrias. A primeira batalha foi um batismo de fogo. Fomos enviados para reforçar uma linha que já estava prestes a ruir. Os generais, em suas tendas luxuosas, duvidavam que resistiríamos mais do que algumas horas. Mas ali, no meio do caos, descobrimos nossa força. Lembro do som ensurdecedor dos canhões, do cheiro de terra molhada misturado ao sangue, dos gritos de ordens e de dor. Lembro de ver João tombar ao meu lado, atingido no ombro, e de como Maria, sem hesitar, arrastou-o para trás de uma árvore, cobrindo-o com tiros precisos. Lembro de sentir o medo, mas também a fúria, uma fúria ancestral que me impulsionava a seguir em frente, a não recuar. Quando a poeira baixou, a linha estava intacta. Havíamos resistido. Os oficiais vieram nos parabenizar, mas seus olhares eram de surpresa, quase de incredulidade.
Vocês fizeram bem, disse um deles, como se fosse difícil admitir. Mas para nós, aquilo era apenas o começo. Com o tempo, nossa reputação cresceu. A tropa negra passou a ser temida pelo inimigo e respeitada, ainda que a contragosto, pelos aliados. Em cada batalha, mostrávamos uma coragem e uma disciplina que desmentiam todos os preconceitos. Não éramos apenas bons soldados, éramos os melhores. E isso incomodava. Houve uma noite, pouco antes da batalha que mudaria tudo, em que nos reunimos ao redor de uma fogueira improvisada. O frio cortava os ossos, mas o calor da companhia aquecia a alma. Zé Pequeno, sempre irreverente, começou a contar uma história sobre um sapo que queria ser rei. Rimos, mesmo sabendo que o dia seguinte poderia ser o último para muitos de nós. Maria, com seu jeito sério, olhou para mim e disse: amanhã, vamos mostrar para eles do que somos feitos. Não por eles, mas por nós. Concordei, sentindo um nó na garganta. Sabia que ela estava certa. A batalha amanheceu envolta em névoa. O inimigo avançava com tudo, confiando em sua superioridade numérica e em seus generais experientes. Mas nós tínhamos algo que eles não tinham: nada a perder. Lutamos como se cada golpe fosse uma declaração de existência, cada tiro uma recusa em desaparecer. Vi generais serem derrubados por estratégias que aprendemos nos quilombos, emboscadas silenciosas, ataques coordenados que confundiam até os mais experientes. Vi Maria liderar um grupo de atiradores que desmantelou uma linha inteira de cavalaria inimiga. Vi João, mesmo ferido, erguer-se para proteger um companheiro caído. Vi Zé Pequeno, rindo na cara do perigo, desarmar um oficial inimigo com as próprias mãos. Quando a poeira finalmente assentou, o impossível havia acontecido. Havíamos humilhado generais em campo, virado o jogo de uma guerra que parecia perdida. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Os oficiais aliados, atonitos, não sabiam como reagir. Alguns tentaram minimizar nosso feito, dizendo que foi sorte, que o inimigo estava cansado, que as condições nos favoreceram. Mas nós sabíamos a verdade. E eles também. Naquela noite, não houve festa. Apenas um silêncio pesado, carregado de pressentimentos. Eu me sentei sozinho, olhando para as estrelas, tentando entender o que viria a seguir. Sabia, no fundo, que nosso feito não seria celebrado. Havia algo nos olhos dos oficiais, um medo disfarçado de respeito. Medo do que representávamos, medo de que nossa vitória inspirasse outros a se levantar, a exigir reconhecimento. Os dias seguintes foram um borrão de ordens contraditórias, de promessas vazias e de um silêncio cada vez mais opressor. Fomos dispersados, enviados para diferentes frentes, proibidos de falar sobre o que havia acontecido. Os registros oficiais omitiram nossos nomes, nossas ações, nosso sacrifício. Era como se nunca tivéssemos existido. Tentei protestar, tentei buscar justiça, mas logo percebi que era inútil. O sistema não estava pronto para aceitar que um grupo de negros, ex-escravizados, pudesse ser responsável por uma vitória tão decisiva. Era mais fácil nos apagar, nos relegar ao esquecimento. Vi companheiros serem transferidos para tarefas menores, outros simplesmente desaparecerem. Maria foi enviada para uma guarnição distante, João nunca mais foi visto, Zé Pequeno sumiu sem deixar rastros. Eu, por minha vez, fui dispensado sob a desculpa de problemas de saúde. Voltei para a fazenda onde nascerá, agora um homem livre, mas carregando o peso de uma história que ninguém queria ouvir. Tentei contar, tentei registrar, mas as portas se fechavam, os olhares se desviavam. Era como se minha voz não tivesse valor, como se a verdade fosse perigosa demais para ser dita. Os anos passaram, e a vida seguiu seu curso. Casei-me, tive filhos, trabalhei duro para construir algo que pudesse chamar de meu. Mas nunca esqueci. Em noites silenciosas, sentava-me à porta de casa e olhava para o céu, lembrando dos rostos, das vozes, das risadas ao redor da fogueira. Lembrava da sensação de pertencimento, de força, de vitória. E sentia uma tristeza profunda ao pensar que tudo aquilo havia sido apagado, que meus filhos cresceriam sem saber do que fomos capazes. Certa vez, um jovem historiador apareceu na cidade, interessado em relatos da guerra.
Fui procurá-lo, ansioso por finalmente contar minha história. Ele me ouviu com atenção, fez anotações, mas ao final, disse: é uma história incrível, mas não há registros oficiais. Sem documentos, é difícil provar. Senti uma raiva surda, mas também uma resignação amarga. Sabia que, para muitos, a verdade só existe quando está escrita em papel timbrado, assinada por quem detém o poder. Ainda assim, continuei contando. Para meus filhos, para meus netos, para quem quisesse ouvir. Porque, no fundo, sabia que a memória é uma forma de resistência. Que, enquanto alguém lembrar, a Tropa Negra não estará totalmente perdida. Houve momentos em que duvidei de mim mesmo, em que pensei que talvez tudo não passasse de um sonho, de uma ilusão criada pela necessidade de significado. Mas então, em uma tarde qualquer, encontrei uma carta antiga, escondida entre as páginas de um livro. Era de Maria, escrita pouco antes de ser transferida. Ela dizia: Samuel, não deixe que apaguem nossa história. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que tentem nos silenciar, continue falando. Um dia, alguém vai ouvir. Guardei aquela carta como um tesouro, uma prova de que não estava sozinho. E, sempre que a tristeza ameaçava me dominar, relia suas palavras e sentia uma centelha de esperança. Hoje, ao olhar para trás, vejo que nossa maior vitória não foi apenas no campo de batalha, mas na coragem de existir, de resistir, de não aceitar o silêncio imposto. A Tropa Negra pode ter sido apagada dos registros, mas vive em cada história contada, em cada memória preservada, em cada sussurro de liberdade. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, enquanto houver uma voz que se recuse a calar, nossa história continuará viva. Porque, no fim das contas, a verdade não pode ser enterrada para sempre. Ela resiste, como nós resistimos, esperando o momento certo para florescer. Lembro-me de uma última conversa com meu pai, já velho e cansado, sentado à sombra de uma mangueira. Ele me olhou com aqueles olhos profundos e disse: o mundo tenta apagar o que teme. Mas a semente da verdade, meu filho, sempre encontra um jeito de brotar. Sorri, sentindo uma paz rara. Sabia que, apesar de tudo, havíamos plantado algo que ninguém poderia arrancar. E assim sigo, contando, lembrando, resistindo. Porque a Tropa Negra que humilhou generais em campo pode ter sido esquecida nos registros, mas jamais será esquecida por aqueles que viveram, lutaram e amaram sob o peso do silêncio. E, enquanto eu viver, essa história não morrerá. A cada noite, quando o vento sopra entre as árvores e as estrelas brilham silenciosas, fecho os olhos e ouço, ao longe, o eco das vozes dos meus companheiros. Sinto o calor da fogueira, o cheiro da terra, o peso da esperança. E sei, no fundo do coração, que fizemos história. Mesmo que o mundo insista em negar. A Tropa Negra vive. E sempre viverá, enquanto houver quem se recuse a esquecer. Mas a vida, como aprendi, é feita de ciclos. E, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de recomeço. Anos depois, já idoso, fui procurado por uma jovem pesquisadora, determinada a descobrir as histórias não contadas da guerra. Ela me ouviu com respeito, fez perguntas, buscou outros sobreviventes, reuniu fragmentos de memórias. Pela primeira vez, senti que talvez nossa história tivesse uma chance de ser reconhecida. Por que nunca falaram de vocês nos livros? Ela perguntou, com os olhos cheios de indignação. Porque éramos perigosos, respondi, sorrindo com amargura. Não por causa das armas, mas porque provamos que somos capazes. E isso, para muitos, é mais assustador do que qualquer exército inimigo. Ela prometeu continuar pesquisando, prometeu lutar para que nossa história fosse contada. E, ao vê-la partir, senti uma esperança renovada. Talvez, um dia, a Tropa Negra seja lembrada não apenas como uma lenda sussurrada, mas como parte viva da história deste país. Até lá, sigo contando. Porque, no fim, a memória é tudo o que temos. E, enquanto houver memória, haverá resistência. A cada manhã, quando o sol desponta tímido no horizonte e a brisa fria atravessa as frestas da minha janela, sinto o peso e a leveza de ser o guardião de uma história que quase ninguém conhece. O tempo passou, e com ele vieram as rugas, os cabelos brancos, a lentidão dos movimentos. Mas dentro de mim,
A chama daquela tropa nunca se apagou. É como se cada cicatriz, cada lembrança, cada nome que ecoa em minha mente fosse uma centelha, um lembrete de que, mesmo diante do esquecimento, há algo que permanece. Meus filhos cresceram ouvindo minhas histórias. No início, eram apenas crianças curiosas, fascinadas pelos relatos de batalhas, de coragem, de companheirismo. Com o tempo, tornaram-se adultos, e percebi nos olhos deles a dúvida, a hesitação de quem vive em um mundo que insiste em negar o passado. Pai, por que ninguém fala sobre isso? Por que não está nos livros? Eles perguntavam, e eu sentia a dor de não ter uma resposta simples. Porque a verdade, meus filhos, nem sempre interessa a quem escreve a história, eu dizia, tentando transmitir a eles a importância de nunca se calarem diante da injustiça. Houve um dia em que meu neto, pequeno e inquieto, me pediu para contar novamente a história da Tropa Negra. Sentei-me com ele no colo, sentindo o calor de suas mãos pequenas segurando as minhas, e comecei a narrar, como tantas vezes fizera antes. Mas, dessa vez, percebi algo diferente. Ele não apenas ouvia, ele absorvia cada palavra, cada detalhe, como se estivesse gravando tudo em sua alma. Vovô, eu vou contar para todo mundo. Eles precisam saber, disse, com a inocência e a determinação de quem ainda não aprendeu a temer o silêncio imposto. Naquele momento, compreendi que a memória é como um rio subterrâneo, fluindo silenciosamente sob a superfície, esperando o momento certo para emergir. E, talvez, fosse esse o nosso destino, sermos sementes lançadas ao vento, esperando o solo fértil da curiosidade e da coragem para germinar. Com o passar dos anos, a jovem pesquisadora que me visitará tornou-se uma presença constante em minha vida. Seu nome era Clara, e ela carregava consigo uma paixão pela verdade que me lembrava Maria, minha companheira de batalhas. Clara não se contentava com respostas fáceis. Vasculhava arquivos, entrevistava descendentes, cruzava informações, desafiava autoridades. Muitas vezes, voltava para minha casa frustrada, com os olhos vermelhos de tanto ler documentos que nada diziam, de tanto ouvir negativas e desculpas. Samuel, eles destruíram quase tudo. Os registros, as cartas, até mesmo as listas de soldados. É como se tivessem feito questão de apagar cada rastro. Ela desabafava, sentando-se à minha frente, exausta. Eu sorria, tentando confortá-la. A verdade não precisa de papel para existir, Clara. Ela vive nas pessoas, nas histórias, nos sonhos. E você está fazendo mais do que imagina. Ela me olhava, às vezes com lágrimas nos olhos, e dizia, eu não vou desistir. Prometo. E não desistiu. Anos se passaram, e Clara continuou sua busca. Publicou artigos, participou de conferências, enfrentou o ceticismo de colegas e a indiferença das instituições. Mas, pouco a pouco, sua voz começou a ecoar. Outros pesquisadores se interessaram, estudantes começaram a perguntar, movimentos sociais passaram a reivindicar o reconhecimento da Tropa Negra. Era como se, finalmente, a semente estivesse germinando. Certa vez, fui convidado a falar em uma escola. Era uma manhã chuvosa, e eu hesitei, temendo que minha voz cansada não fosse suficiente para tocar aqueles jovens. Mas, ao entrar na sala, vi dezenas de olhos atentos, curiosos, ansiosos por ouvir algo diferente do que os livros traziam. Contei minha história, sem omitir as dores, as perdas, as injustiças. Falei de João, de Maria, de Zé Pequeno, de todos os que lutaram e foram esquecidos. Falei do medo, da coragem, da esperança. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Por um instante, temi ter falhado. Mas então, uma menina levantou a mão e perguntou, o senhor tem orgulho do que fez? Senti um nó na garganta. Pensei em tudo que vivi, em tudo que perdi, em tudo que resisti. Tenho, sim. Não pelo que conquistei, mas pelo que representamos. Porque, mesmo quando o mundo tentou nos apagar, nós existimos. E isso ninguém pode tirar de nós. Aplausos tímidos se transformaram em uma salva calorosa. Vi lágrimas nos olhos de alguns professores, vi sorrisos nos rostos dos alunos. Naquele momento, percebi que, mesmo que nunca estivéssemos nos livros, estávamos vivos na memória de quem se recusava a esquecer.
Depois daquela palestra, recebi cartas, convites, agradecimentos. Pessoas de diferentes lugares queriam ouvir, queriam saber, queriam entender. Alguns, é verdade, ainda duvidavam, ainda questionavam, ainda preferiam o conforto do silêncio. Mas a maioria queria mais. E isso me dava forças para continuar. Em uma dessas cartas, um jovem estudante escreveu: Senhor Samuel, sua história me fez perceber que a verdade é maior do que qualquer registro. Obrigado por não desistir. Guardei aquela carta junto à de Maria, como um símbolo de que, mesmo diante do esquecimento, há sempre quem escolha lembrar. Com o tempo, Clara conseguiu reunir provas suficientes para publicar um livro. Não era um best-seller, não ganhou prêmios, mas circulou entre aqueles que buscavam a verdade. O título era simples: A Tropa Negra, Memórias de uma Resistência. Nele, minha história e a de meus companheiros ganhavam vida, não como lenda, mas como testemunho. O livro foi lido em universidades, discutido em rodas de conversa, citado em artigos. E, aos poucos, a Tropa Negra deixou de ser apenas um sussurro para se tornar uma voz. Mas, mesmo com esse reconhecimento tardio, havia uma ferida que nunca cicatrizava. A ausência de João, de Maria, de Zé Pequeno. O paradeiro deles era um mistério que me acompanhava como uma sombra. Às vezes, sonhava com eles, revivia batalhas, conversas, risadas. Acordava com o coração apertado, sentindo falta de algo que nunca mais teria. Em uma tarde de outono, enquanto caminhava pelo campo, avistei um homem sentado sob uma árvore. Havia algo familiar em seu jeito, na forma como olhava para o horizonte. Aproximando-me, reconheci João, envelhecido, mas com o mesmo olhar sereno. Nos abraçamos em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não precisávamos de palavras. O reencontro era, por si só, uma vitória contra o esquecimento. Conversamos por horas, relembrando o passado, compartilhando as dores e as alegrias. João me contou que, após a dispersão da tropa, vagou por diferentes cidades, trabalhando como pedreiro, lavrador, carregador. Nunca deixou de sentir orgulho do que fizemos, mas também nunca deixou de sentir o peso do silêncio. Às vezes, Samuel, penso que tudo foi em vão. Mas, ao te ver aqui, contando nossa história, percebo que não. Nada é em vão quando se luta por justiça. Aquele reencontro me deu forças renovadas. Decidi, então, procurar por Maria e Zé Pequeno. Com a ajuda de Clara, percorri cidades, bati em portas, perguntei em igrejas, mercados, praças. Foram meses de busca, de esperança e decepção. Até que, em uma pequena vila, encontrei Maria. Ela estava mais velha, com cabelos grisalhos e um sorriso tímido. Vivia com a filha e os netos, trabalhando como costureira. Ao me ver, chorou, abraçando-me com força. Achei que nunca mais te veria, Samuel. Achei que nossa história tinha morrido. Sentamos juntos, relembrando os dias de luta, as noites de medo, os momentos de coragem. Maria me contou que, após ser transferida, foi proibida de falar sobre a Tropa Negra. Viveu anos em silêncio, temendo represálias, mas nunca esqueceu. Guardei tudo aqui, disse, apontando para o coração. E agora, vendo você, vejo que valeu a pena. Zé Pequeno, por sua vez, foi o mais difícil de encontrar. Diziam que havia partido para o norte, que trabalhava em uma mina, que tinha morrido em uma briga. Mas, um dia, recebi uma carta, escrita com a caligrafia torta que eu conhecia tão bem. Samuel, ouvi dizer que você está contando nossa história. Não pare. Um dia, todos vão saber. Estou bem, onde quer que esteja. Um abraço do seu amigo, Zé Pequeno. Guardei aquela carta como um troféu, uma prova de que, mesmo separados, estávamos unidos pela memória, pela resistência, pela esperança. Os anos continuaram a passar, e eu, já velho, sentia o corpo fraquejar, mas a mente permanecia lúcida, firme, determinada. Continuei contando, escrevendo, resistindo. Vi meus filhos crescerem, meus netos se formarem, vi Clara ser reconhecida por seu trabalho, vi a Tropa Negra ser, finalmente, mencionada em um livro didático,
ainda que de forma tímida, quase como um pedido de desculpas tardio. Em uma cerimônia simples, fui homenageado por uma associação de ex-combatentes. Recebi uma medalha, um diploma, palavras de reconhecimento. Mas, para mim, o maior prêmio era ver, nos olhos dos presentes, o respeito, a admiração, a vontade de saber mais. Era sentir que, mesmo diante do esquecimento, havíamos vencido. Naquela noite, sentei-me à porta de casa, olhando para o céu estrelado. Senti a presença de meus companheiros, vivos e mortos, ao meu lado. Senti o calor da fogueira, o cheiro da terra, o peso da esperança. E, pela primeira vez em muitos anos, chorei. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de orgulho. A tropa negra que humilhou generais em campo pode ter sido esquecida nos registros, mas jamais será esquecida por aqueles que se recusam a aceitar o silêncio como destino. E, enquanto houver uma voz disposta a contar, nossa história continuará ecoando, desafiando o esquecimento, inspirando novas gerações a lutar, a sonhar, a existir. E assim, sigo vivendo, lembrando, resistindo. Porque, no fundo, sei que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um jeito de florescer. Em meus últimos dias, quando a saúde já não me permitia grandes caminhadas, passei a receber visitas de jovens estudantes, professores, curiosos. Sentavam-se ao meu redor, gravadores em mãos, cadernos abertos, olhos atentos. Eu contava, mais uma vez, a história da tropa negra. Falava das batalhas, das perdas, das vitórias, do silêncio imposto. Falava do medo, da coragem, da esperança. Um dia, uma jovem me perguntou: "O senhor se arrepende de ter lutado?" Pensei por um momento, sentindo o peso dos anos, das dores, das ausências. Não me arrependo. Porque, mesmo que tenham tentado nos apagar, nós existimos. E isso, para mim, é suficiente. Ela sorriu, agradecida, e prometeu continuar contando nossa história. Vi nela a mesma chama que vi em Clara, em Maria, em tantos outros. Vi a certeza de que, mesmo diante do esquecimento, há sempre quem escolha lembrar. E, assim, fecho os olhos, sentindo a paz de quem cumpriu seu papel. Sei que, enquanto houver memória, haverá resistência. Sei que, enquanto houver alguém disposto a ouvir, a tropa negra viverá. Porque a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um jeito de florescer. E, enquanto houver uma voz disposta a contar, nossa história jamais morrerá. A tropa negra que humilhou generais em campo e nunca mais foi citada nos registros, vive em cada palavra, em cada lembrança, em cada sonho de liberdade. E, enquanto eu viver, essa história não será esquecida. E essa foi a história da tropa negra que humilhou generais em campo e foi apagada dos registros oficiais. Se você se emocionou, se surpreendeu ou aprendeu algo novo com esse relato, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like, porque isso ajuda muito nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais gente conheça essa parte esquecida da nossa história. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar da Tropa Negra? O que achou dessa história? Por que você acha que tantas narrativas importantes são apagadas dos registros oficiais? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler e responder todo mundo. Aproveite também para sugerir outros temas ou histórias que você gostaria de ver aqui no canal. Sua participação é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos relevantes e emocionantes. Até o próximo vídeo.